Quando o filho nasce para ser profeta, é profeta. Amém. Ele acompanha os irmãos lá e vê os irmãos nunca ao vivo, é a primeira vez. E você já foi. Amém. Abra sua Bíblia. Nos coloquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Pela nós já foi uma honra. Eu quero agradecer a vida do nosso querido mestre Luiz Carlos, né? Que nós conhecemos, pela vida do pastor, que nós tivemos aqui numa tarde, uma manhã com Deus, e foi uma bênção. E por estarmos aqui, trago a saudação do nosso pastor. Nós congregamos na sede da Adebrais Itapevi, aqui do São Paulo, pastor Samuel J. Marques, onde a gente tem um trabalho de teologia ali. Há um tempo, mais ou menos uns 6 meses, que nós estamos ali, pela misericórdia do Senhor, porque Deus tem sido bom conosco, né? Estamos aí, mas nós sabemos que nós somos irmanados, não importa a placa, importa o reino de Deus. E nós tínhamos na agenda, e aí, prove que o Senhor, estamos aqui hoje, passamos o dia lá, né? Comendo lá, falei assim, nós vamos na casa, né? E ali conhecemos também a nossa maravilhosa irmã Rosemarie, né? Nossa irmã Rosemarie, está vendo com você, né? E estivemos ali, foi uma tarde maravilhosa, juntamente com a sua mãe, que foi uma bênção de Deus, e Deus abençoe. Então é um presente conhecer amigos, né? E os demais obreiros que aqui estão, o nosso irmão Bruno, né? Desde o primeiro dia falei, exemplo de superação, e aí quando é uma bênção, né? Porque é difícil ver esse irmão não sorrindo, né? Mas é uma grande alegria. Eu te amo em Cristo Jesus, amém? Aprendi a te amar desde o primeiro dia, né? A gente aprende a amar pessoas assim que são especiais na nossa vida. Abre sobre o primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo número 6. Quero trazer aqui um texto da palavra do Senhor, colocou no nosso coração. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Vire-se para o seu irmão do seu lado e diga assim para ele: fazendo crescer o lugar que te fez crescer. Olha de novo. Fazendo crescer o lugar que te fez crescer. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo número 6, versículo de número 1. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que é um texto que o Senhor colocará no nosso coração. Todos acharam? Diga amém. Quem achou, quem não achou, eu aguardo. Diga-se assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um servo: te vire com seus servos, disse: eu irei. E foi com ele, chegando ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou ainda: ai meu Senhor, era emprestado. Disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém. Glorificado Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, validando a oração do nosso irmão, mas nós queremos aqui para estarmos disponíveis no instrumento da tua palavra, autoridade, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, o Senhor colocar essa palavra no nosso coração, é uma palavra um tanto não tão pregada, né? Essa palavra está escrita no livro de 1 Reis, no livro de 2 Reis, que é um livro histórico. Antes mesmo de nós falarmos essa palavra, o texto anterior a essa história vai falar a respeito da vida de um dos maiores profetas que existiu. Um dos maiores profetas que existiu chama-se Elias, Eliahu, um homem que fez descer fogo do céu. E também nós falamos sobre as características de Elias, que foi um dos homens mais espetaculares da Bíblia Sagrada. Se falarmos em fogo pentecostal, sempre vamos nos lembrar de Elias, que foi um homem que, apesar de não ter uma referência de pai e mãe, sem genealogia, ele fez história. Isso nos mostra que não depende de pai, não depende de mãe, depende de quem está disposto a ser um referencial na história. E Elias foi esse homem, um homem acima do normal. Só que, como todos nós, Elias também teve um problema.
depressão, de um problema difícil, um problema onde ele pensou em desistir, como Mateus acabou de pregar, ou acabou de cantar aqui, através desse hino maravilhoso. E Elias chegou ao ponto de dizer assim: Senhor, não sou melhor do que meus pais, mata-me. Quantas vezes nós mesmos nos chegamos à nossa vida e falamos: não vale a pena eu viver, não vale a pena eu continuar, porque a circunstância parece que toma conta da nossa vida e nós queremos desistir, queremos até pedir: Senhor, eu quero dormir e não quero acordar amanhã. Às vezes nós não temos coragem de tirar a nossa própria vida, mas às vezes a gente pede para Deus: Senhor, me mata, porque eu não aguento mais o que eu estou passando, porque a situação vai de mal a pior. Elias chegou a esse estado de depressão profunda, mas Deus foi misericordioso, mandou um anjo para ele e falou: Elias, levanta e come, e porque muito comprido te é o caminho. Deus deu pão, Deus deu água, alimentou Elias de uma forma extraordinária, e o Senhor falou: já que você está aqui, você não vai se perder, eu quero você para mim. E aí Deus tirou Elias da terra, e Elias foi transladado e foi morar com o Papai do céu. E aí o Senhor falou: Elias, tem uma coisa, a minha obra não para, porque se você for embora, eu ainda tenho 7.000 que não se dobrou a pé de mal. Deus sempre terá alguém para continuar a sua obra. Nós não somos imprescindíveis para que a obra de Deus continue. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Deus sempre tem alguém para continuar a obra que Ele tem. Se você não quer, é melhor você falar não dá para você, do que você achar que a obra depende de você. A obra não depende de mim, a obra não depende de você, a obra depende do Senhor. Se o Senhor quiser, Ele faz. E eu tenho uma palavra para você, para falar no dia de hoje. Hoje Deus me trouxe aqui para falar que a tua vida vai mudar, que a tua história vai mudar, que Deus vai fazer algo novo na tua vida. Aleluia! E Deus toma Elias e agora levanta um outro homem chamado Eliseu, que faz o dobro de milagres dele. Eliseu era um homem no campo, e o Senhor chama Eliseu, e Eliseu começa o seu ministério arrebentando, desacreditado. E uma das primeiras coisas que acontece, o homem chega, sobe careca, e aí ele é com Deus, o Senhor é com ele, e aqueles moços foram mortos por causa de uma blasfêmia contra o próprio Eliseu. Ou seja, pode se levantar contra você, mas se levantar contra você, vai se levantar contra o Deus que manda na tua vida. Não precisa você achar que vai ficar impune. Deus, Ele vai tomar conta daqueles que se levantam contra a tua história. E aí Eliseu começa, vai falar sobre a história da sunamita, a história que ele aumenta o azeite da viúva, a morte na panela. Vai falar que quando os homens são alimentados, aí vai vir a história de Naamã, aonde Naamã é curado da lepra. E aí no capítulo 6 vai falar, entre todas as histórias, você vai falar: Senhor cura Naamã, o Senhor alimenta da fome, o Senhor faz tantas as coisas. E vem no meio dessas histórias de milagres um fato que às vezes a gente vai passar: Deus não está nem aí. Porque quando que Deus vai se preocupar ao registrar uma história aonde está falando de uma ferramenta que se perde, de uma situação pequena, de algo que não tem nada a ver, algo que ninguém está nem aí. E aí o texto vai começar falando a respeito dessa história que nos traz uma lição espetacular, que às vezes nós se lembramos dos grandes milagres, mas nos esquecemos dos pequenos milagres que ainda Deus está fazendo e nós não estamos percebendo. No meio dos grandes milagres existem os pequenos milagres que nós não damos importância na vida de alguém específico. E isso acontece aqui no livro segundo livro dos Reis, onde dos filhos dos profetas, um dos filhos dos profetas de Eliseu, ou seja, havia vários, mas um deles resolveu dizer assim: nós estamos no lugar, e o lugar é muito pequeno, está estreito, nós precisamos fazer crescer. Nada contra fazer crescer, nada contra, aleluia, querer crescer, querer aumentar,
E esse homem queria crescer, mas o problema dele queria crescer, mas queria crescer para o outro que ninguém conhece. Quem nunca cavou poço com você? Diga, quem nunca cavou poço com você não merece beber da água que você vai jorrar na sua vida. Você está querendo ajudar quem nunca andou com você no deserto. Quem nunca andou com você no deserto não merece estar com você na hora do bem-bom. Porque não andou, ele não conhece a tua história. E nesse lugar todo mundo conhece quem é para você e quem é você agora. É esse lugar que a gente tem que valorizar. Aleluia. É muito comum, às vezes, em troca de pastores, quando vem outro novo e esquece tudo que o outro anterior fez. E parece que eu não fez nada. E aí ele é o bom. E não valoriza o outro. Ou não valoriza aquele que veio anteriormente. Mas se ele chegou até aqui, foi porque o outro fez. Ele só está dando continuidade. Paulo diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas crescimento quem dá é o Senhor. Diga, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento é do Senhor. Cada um tem o seu papel. O crescimento é com Ele. Mas você tem que saber valorizar. Diga, valorizar o lugar. O salmista Davi foi claro em dizer assim: tirou de um lago horrível, de um jato de luto. Ele não se esquece de onde ele saiu. Primeiro mandamento, sabe qual é? Todo mundo pensa que é o seu amado Senhor sobre todo o coração, toda a alma. É esse, na Torá. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te arranquei da terra do Egito. Diga, quem não lembra de onde saiu, nunca vai chegar aonde quer chegar. Diga, se lembra de onde você saiu, se lembre de onde você era, valorize quem você é. Não adianta chegar lá com uma raiz pé, e aí o Senhor falou assim: o Senhor falou através de Marco, que eu se de todo te calares, no outro tempo socorro de outra parte virá. E quando você chega lá, não esquece de mim. O problema de José, aconteceu isso. Ele falou para o copeiro: quando você chegar lá, não esquece de mim não. Só que o problema dele é que ele falou com a pessoa errada. Em vez de falar com o copeiro, em vez de falar com Deus, falou com o copeiro. Diga, para de falar com o copeiro. Porque no máximo, diga, no máximo, se ele se lembrar, você vai ser mais um copeiro. Diga, mas ele se esqueceu de você. Não por quê? Porque você não será copeiro. Porque graças a Deus não aconteceu. Porque você vai ser governador. Você não entendeu? Deus, por que não aconteceu? Diga, Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para você. Foi livramento que não aconteceu. Deus tem coisa melhor para nós. E às vezes a gente não entende o não de Deus. O não de Deus é uma resposta dizendo: eu tenho coisa melhor para você. E o que aconteceu? Esse homem falou: vamos lá. E aí o falou: vamos. Diga, vamos. A decisão singular dele: eu quero ir. Mas ele falou: diga, vamos. Primeira atitude desse homem espetacular. Diga, você nunca chegará a algum lugar e alcançará grandes resultados sozinho. Vá junto e você chegará mais longe. Tem gente que quer alcançar o sucesso, mas só que você está sozinho, meu amigo. Você vai chegar, se você cansar, se você cair, você quebra a cara e não alcança nada, fica frustrado, pode até morrer. Mas se você quiser alcançar qualquer sucesso, o segredo está aqui, no plural: eu vou junto. Selecione as pessoas que estão com você ao seu lado para chegar no seu objetivo. Quem são as pessoas que estão do seu lado para você chegar no propósito de Deus na sua vida? Dependendo das pessoas que estão do seu lado, você vai chegar. Dependendo das pessoas que não estão, você vai chegar. Dependendo das pessoas, do caráter dessas pessoas. Vamos até o Jordão, então vamos de lá cada um. O propósito é vamos, diga vamos. No plural, diga vamos. No plural. Todo mundo junto. E aí ele fala assim: agora, toma
mal. Por que você não tem tempo de trabalhar? É fácil identificar quem não trabalha. Ele está cuidando da vida do outro. E aí ele quer, e aí quando cresce, diga, quando cresce, ele fala, irmão, posta minha foto lá no Instagram. Posta minha foto lá, me coloca lá. Quando está dando certo, quando está dando assim, ih, não falei? Falei que é da cara. Falei, irmão, quero colocar uma foto você falando, não, irmão, nem te conheço. Nem te conheço. Ele só passa do outro lado da rua. Mas ele nunca quis te ajudar. Esse homem aqui falou assim: façamos cada um lugar para habitar ali. E diz: ide, diga ide. E ele disse: serve-te, ires com os teus servos. Diga servo. Diga servo. Diga na caminhada. Você começa com servo e termina como servo. Ele falou: serve-te de ir na caminhada. O projeto pode ser mirabolante, pode ser extraordinário, mas eu continuo sendo servo. Eu continuo sendo aquele que está dependendo de alguma coisa. Exemplo disso, Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Começou como servo, e no final do capítulo de Josué 24, Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Começa como servo e termina como servo. E aí esse povo de Deus falou assim: vamos lá comigo. Diga, qualquer projeto que comece, eu preciso falar com alguém que está acima de mim sobre o meu projeto. E aí você faz o projeto, não avisou o pastor, não avisou nada, depois, pastor, bora comigo, deu errado, deu ruim. Quebrei a cara. Ah, mas não, você nem sabia desse meu projeto. Agora quer que eu venha? Leva o nome de Deus. Comunique as tuas necessidades aos santos. Porque se você não comunicar, ninguém vai adivinhar. Depois que quebrou a cara, é fácil falar: pastor, me ajuda. E na hora que você precisar para pedir oração, pastor, está com medo de quê? Não é um projeto de Deus? Logicamente, se for de Deus, ele vai dar bênção. Se não for de Deus, não vai acontecer. Ele falou: eu irei. E Eliseu foi. Simplesmente tinha um lugar na agenda. E aí o texto vai dizer: foi com eles. Aonde eu vou chegar? Eles ao Jordão cortaram, diga, cortaram madeira. O cortaram aqui está no singular. Cortaram madeira. Está praticamente no singular. Aquele homem que deixou cair o machado, ele começou a cortar uma árvore, 2 árvores, 3 árvores, 4 árvores. Segundo os escritos judaicos, ele havia cortado 28 árvores. 28 árvores. 28. Começou a trabalhar. Lá, chegou lá, não olhou para nada, começou a cortar. E o machado naquela época custaria hoje 28 mil reais. Diga, 28 mil reais. Porque o machado era importado da Filistia, dos filisteus. Os filisteus que tinham o ferro. E aí era importado. E aquele homem foi lá e pediu. O texto diz que era emprestado. Mas ninguém viu a história como que ele tinha um machado na mão. Como que ele foi pedir um machado. Quando ele foi pedir um machado, e aí o texto diz que, o texto vai dizer, ele foi pedir um machado, lá no escrito está dizendo, ele pediu para o homem. Mas só que quando eu for pedir, por exemplo, um carro, eu peço um carro emprestado para o pastor. Eu falo: pastor, empresta seu carro rapidinho, eu tenho uma emergência para fazer ali. Ele vai emprestar. Só que de repente o motor está batendo. O pastor não me falou. Se fundir o motor na minha mão, quem é culpado? Eu ou o pastor? Quem é culpado? Porque está na minha responsabilidade. Se fundir, pode ser, mas não deu tempo, mas o problema é meu. Eu peguei o carro emprestado. Aquele homem não deu tempo de avisar para ele que o machado estava com problema. Não deu tempo para falar para ele que estava desajustado. Não deu tempo para falar para ele que como que estava a situação. E não deu tempo. E aí ele queria, no intuito de crescer, ele nem perguntou. E às vezes na vida a gente nem pergunta. Algumas coisas passam desapercebidas. E aí o texto diz que quando ele depois de cortar 28 madeiras, o machado caiu na água.
meu senhor era emprestado. E aí todo mundo chega nesse homem e fala assim: que homem desgramado, perdeu o ferro, acabou, só prega sobre que o homem perdeu o machado. Mas eu quero salvar esse homem aqui no dia de hoje, porque esse homem foi um dos homens mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Porque eu vou ver esse lado desse homem aqui que ninguém viu. Esse lado do homem depois de perder o ferro, de perder o machado. Esse homem, ele chega e diz assim: ai meu Senhor. Primeiro ele diz: eu sou servo. Diga: eu sou servo. Diga: eu sou servo. Diga: chegando no Jordão. Diga: chegando no Jordão, cortar madeira. Diga: o servo trabalha, não fica ocioso. Ele é servo, ele trabalha e ele vai alcançar o objetivo. Não importa como ele vai conseguir a ferramenta. Ele pediu emprestado, 28 mil pegou. E aí sucedeu que derramando dele cerca na água, ai meu Senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus, ele não esperava essa resposta: onde caiu? Diga: onde caiu? Quando ele diz essa resposta, ele falou: meu Deus, será que ele vai me dar uma repreensão? Ele disse assim: não, fica tranquilo. Clamou. Disse o homem de Deus, e mostrando o lugar, cortou um pau. Quem cortou o pau? Sendo que não tinha machado. O machado já havia sido perdido. O homem de Deus corta uma madeira sem ferramenta nenhuma. Deus vai começar a fazer milagre que você nunca viu. Você não está entendendo o que Deus está falando? Até o final de 2022, Deus vai virar cativeiro de gente aqui. Deus vai começar a fazer pequenos milagres que você não está percebendo. Deus vai começar a fazer milagre. Primeiro, o homem de Deus que curou Naamã, o homem de Deus que fez os círios, o homem de Deus está na tua agenda. O homem de Deus fala: a tua agenda é minha, a tua agenda é minha. Que hoje o homem de Deus não está à disposição de ninguém, o céu está ao teu favor. Aleluia. Deus está dizendo que vai fazer coisas específicas na sua vida, coisas cirúrgicas na sua vida, coisa que ninguém acredita, coisa que ninguém vai acreditar. Aleluia. Como o homem de Deus trabalha para você, é isso mesmo. Deus vai interferir na tua história e vai mudar este cenário, este quadro, e vai mudar de uma vez por todas, e vai falar: é Ele, eu quero Ele, eu amo Ele, eu acredito nele. Aleluia. O teu papel vai ser só voltar. Você vai descansar no Senhor. É aqui que caiu. Agora deixa comigo, porque agora eu vou agir na tua vida. É quando você é dependente de Deus, você pensa que tudo ia dar errado, que Ele falou: agora vai dar certo. Quando você pensou que já era, Ele falou: não, já era. Eu tenho um novo tempo para a tua vida, eu tenho uma nova história para a tua vida, eu tenho uma nova honra para a tua vida, eu tenho algo novo para você. Deus está te dizendo no dia de hoje que há um novo tempo de Deus na tua história. Aleluias, aleluias. E mostrando ele no lugar, diz: e lançou ali. E lançou, diga: lançou ali. Primeiro ele cortou, diga: cortou. Depois ele moveu a madeira no lugar exato, diga: no lugar exato. Diga: Deus vai no lugar exato da tua necessidade. E lançou ali, aleluia, cortou a madeira, depois lançou ali aquela ferida que precisava ser cicatrizada e curada. Deus vai lançar ali aquele casamento que precisava ser restaurado. Deus vai lançar ali aquela porta de emprego que precisava ser aberta. Deus vai lançar ali aquela reviravolta que precisa da sua vida. Deus vai lançar ali o teu ministério que estava parado. Deus
E o terceiro milagre acontece. Diga, terceiro milagre. Fez, diga, fez nadar o ferro. Se você pegar um ferro, um pau na água, né, ele vai boiar, que é o mais leve. Agora, ferro nadar, eu nunca vi. Diga, o que é pesado vai ficar leve. O teu fardo é pesado, o teu jugo é pesado, mas eu vou trocar por um fardo leve. O que estava pesado até hoje na tua vida vai nadar. Aleluia. Diga, fez nadar o ferro. Diga, fez nadar o ferro. Diga, fez nadar o ferro. Fez nadar o ferro. Aleluia, fez nadar o ferro. Mas tudo isso aconteceu, sabe onde? Aleluia, embaixo da água. Ninguém viu. Diga, ninguém viu. Diga, ninguém viu. Diga, do lado de dentro. Diga, do lado de dentro. Ninguém viu nadar. Diga, ninguém viu. Ninguém sabe o que está acontecendo. Deus está fazendo milagre por dentro que ninguém está sabendo. O ferro está nadando, está vindo aí contra o pau. Deus já está restaurando. Você não está nem sabendo o que está acontecendo, o que está fazendo. Deus está fazendo do lado de dentro e ninguém está sabendo. Aleluia, Deus está fazendo no anonimato, porque a hora que aparecer vai ser para publicar no Instagram, no Facebook, aonde você quiser. Mas primeiro Deus vai encaixar do lado de dentro. Vai encaixar do lado de dentro. Vai encaixar do lado de dentro. Diga, vai encaixar. Diga, vai encaixar do lado de dentro. Diga, enquanto Deus não encaixar, Deus não vai entregar na sua mão. Diga para o irmão, vai encaixar. Diga, vai encaixar. Diga, vai encaixar o que Deus tem para a sua vida. Minha irmã, faz assim, coloca de pé. Isso. Deus tem uma grande obra contigo. A depressão queria te pegar, mas o Senhor falou assim, que o que Deus tem na tua vida é muito maior. Deus tem algo para você muito maior. E o Senhor manda dizer, fica na posição, não desista, pois Deus tem algo extraordinário para escrever na tua história. Ninguém é maior do que Deus na tua vida, pois o Senhor diz para você que Ele é fiel. Nenhuma humilhação é maior do que a honra de Deus na tua história. É um tempo novo de Deus na sua vida. Um tempo novo. Deus quer escrever uma nova história. Deus quer você de pé. Levante-se, porque o que Deus tem na tua história é algo extraordinário, diz o Senhor para ti. Deus está aqui, irmãos. Deus está nesse lugar. Exemplo de encerramento dessa mensagem. Diga, fez nadar o ferro. Diga, você não vai precisar correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. A bênção vai vir na tua mão. A restauração do ministério vai vir na sua mão. Deus vai fazer na sua mão. Coloquemos de pé. Deus vai fazer na sua mão. E aí o último versículo 7 é extraordinário. Ele diz, levanta-o. Diga, levanta-o. Você vai fazer, diga, levanta-o. E encaixou. Todo mundo pensou, e aí? 28 árvores. Está perdido, acabou a história. O que o homem de Deus está fazendo lá com você? Tem gente que só está de olho no fofoqueiro, vendo que você está conversando com gente. Tem gente que pensa que você está fazendo até panelinha, porque você está de olho com conversinha até com o pastor. Que ele tanto conversa com o pastor. E aí o texto vai dizer assim que todo mundo pensou que o homem de Deus, o que o homem de Deus vai falar para você? Não falei que não ia dar certo? Não falei que ia acontecer? Mas ninguém sabia
que ele estava devolvendo para ele o que era dele de volta. O que Deus vai fazer com você é para devolver para você o que é teu de volta. O que é teu, não, o que não é teu não vai voltar nunca mais. Diga, o que não é teu, não olhe mais para trás. Foi livramento, graças a Deus. Diga, foi livramento. Vai para trás. Vai embora. Porque Deus tem algo novo na sua vida. O que for de Deus vai te trazer crescimento. O que for de Deus vai te trazer prosperidade. O que for de Deus vai te trazer mudança. E ele diz, diga, levanta-o. Agora você vai fazer o que você tem de propósito, você vai fazer. Levanta. Ó, tá aqui, ó. O que você tem, teu propósito, vai fazer assim com fé. Até o final de 2022, você vai contar uma bênção extraordinária que você não sabia de onde ia vir. Vai vir no fundo do mar. Vai vir no fundo do mar que você não esperava. Aleluia, com fé, por fé. Você está aqui, Deus está trabalhando nessa bênção. Deus não está demorando. Diga, Deus está caprichando. O capricho de Deus é grande. Tem uma desenhista que sabe o que é o capricho. Quando ela está desenhando, que rabisco que ele está fazendo. Depois falou, que lindo, mas ninguém sabe o rabisco que ela fez antes. Que às vezes é feio, o que você está fazendo? O que você está inventando aí? Aí depois, vai acabar falando da coisa boa. Ninguém sabe os rabiscos que você passou antes. Mas depois você diga, você está assim, diga, tá embaixo, diga, tá embaixo. Deus está trabalhando. Diga, não importa o processo. O que importa é o propósito. Diga, o que não importa o processo, o que importa é o propósito. Agora você vai fazer assim, ó, levanta. Diga, levanta. Diga, você só vai levantar, você só vai contar quando tiver completo. Diga, não conte, diga não conte enquanto não encaixar, enquanto a bênção não estiver completa. Você só vai levantar quando tiver na tua mão. E aí você vai vir contar. Enquanto isso, não conte. Deixa Deus trabalhar. Aguenta o processo. Aguenta firme que Deus vai levantar a tua história de uma forma extraordinária. Você vai renascer das cinzas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor, estamos aqui na tua presença. Oh, a tua bênção está aqui. Eu quero profetizar através dessa palavra. Senhor, uma palavra simples, mas cirúrgica. E eu tenho certeza que o Senhor está falando no dia de hoje. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está trabalhando na vida do meu irmão e da minha irmã, para que o teu nome seja glorificado. E eu quero orar e crer no nome do Senhor Jesus que o Senhor está cumprindo propósitos extraordinários na nossa história, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha.